Entrevista. Essa notícia que o Gabriel trouxe também vai ser um dos assuntos, né, da nossa conversa de agora. Nós vamos conversar com o presidente do Setlog MS, Cláudio Cavol, né, que coordena de uma certa forma todo o setor de transportes aqui em Mato Grosso do Sul. Cavol, bem-vindo aqui ao Noticidade. Ótimo, muito obrigado pelo convite e muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Noticidade e a você, Og. Bom, Cavol, quero entrar primeiro num outro assunto, né? Nós vimos ontem aí a derrubada no Congresso Nacional, né, do decreto do IOF, né, sendo aí como... E você considerou que esse decreto, esse projeto, seria como um tiro de misericórdia no setor produtivo, principalmente para o setor também de transporte. Essa derrota ontem, de uma certa forma, tranquiliza o setor? Não tranquiliza, Og. Infelizmente, nós todos desse setor, e não só do setor, como toda a classe empresarial, e isso aí se estende para toda a população do Brasil e sul-mato-grossense também, estamos muito preocupados devido a essa sanha arrecadadora do governo federal. Infelizmente, ele não controla os gastos e vem buscar no nosso bolso numerário, mais renda, mais, entendeu? Arrecadação para poder cobrir esses gastos que ele está tendo, a maioria deles indevidos. Se esse decreto passasse, se realmente continuasse, fosse aprovado e entrasse em vigor de vez, o que traria de tão grave para esse setor no momento? Em cima de uma carga tributária altíssima, nós, quando apareceu a primeira notícia que o IOF iria para 0,95 e 0,020 depois a vírgula 82 ao dia no primeiro ano, porque depois do segundo ano não tem mais esse IOF diário. Nós, por exemplo, uma empresa que precisasse pegar um capital de giro ou financiar uma máquina, um equipamento de R$1 milhão, ele pagaria R$54 mil de IOF. Então, veja bem, é uma coisa astronômica em cima de toda a carga tributária que nós já temos. Um empresário ou mesmo uma pessoa física que fosse buscar um recurso no banco pagar em cima de R$1 milhão, R$54 mil. Se eu pegasse R$100 mil, o que na classe média brasileira isso é perfeitamente cabível dentro do orçamento da classe média, precisar de um financiamento para financiar alguma coisa particular de R$100 mil, um carro, por exemplo, ele pagaria R$5.450 por ano nessa nova modalidade. Foi bem o que você citou, é assombroso de que a população brasileira tem que se sujeitar a uma carga tributária tão grande como essa. Desde a pandemia, praticamente, aí o setor, aí, principalmente o setor de transporte, vive, né, o que você chama de um colapso silencioso, né? E como é que está a saúde financeira das empresas hoje em dia? Que são empresas importantes que transportam, de uma certa forma, o nosso desenvolvimento, o nosso alimento, o nosso combustível, né? Como é que você está vendo o que vem acontecendo da pandemia para cá? De uma forma geral, não estamos bem, não. Tanto a pequena e a média, ou como a grande empresa, estão sofrendo muito, com juros altíssimos, um dos maiores juros do mundo. A taxa Selic aumentou novamente, agora semana passada, para 15% ao ano. Isso tem um peso muito grande, principalmente em empresas que estão, por exemplo, devendo impostos, que tem um parcelamento de impostos. É praticamente impossível arcar com essa taxa Selic. E também com a queda do consumo do Brasil. Nós estamos vivendo, apesar de que o governo federal insiste em dizer que não está acontecendo, mas isso é visível. Por exemplo, tem empresas que transportam para um grande fabricante de papel higiênico para o Mato Grosso do Sul. Esses dias, 2, 3 dias atrás, eu estive conversando com um dos proprietários dessa empresa. E eles assim, só eu que transporto papel higiênico. E tem o papel higiênico dupla face, cheiroso e tal, e tem o papel higiênico mais comum, mais barato. Caiu 30% o comum de papel higiênico, mas não foi o melhor deles. Foi geral, o mais comum ao mais caro dessa linha de produto desse fabricante. Então, até isso o brasileiro está economizando. E aqui no Mato Grosso do Sul houve uma queda de 30% no consumo deste papel higiênico. Olha, isso mostra claramente que a população do Brasil e sul-mato-grossense está sofrendo, sim, está endividada, está pagando juro, e aí o governo vem falar em aumento da taxa de juro, da IOF, enfim, de tudo isso aí que a gente está acompanhando. Cavol, a gente viu também essa semana aí aumento do biodiesel no diesel de 14% para 15%. A gente sabe que 100% dos caminhões que transportam, né, os produtos no país são caminhões a diesel.
E a gente sabe também que a mistura, uma certa mistura do biodiesel no diesel traz alguns prejuízos para o motor. Como é que você vê esse aumento agora dessa porcentagem de biodiesel? O que reflexos isso pode trazer para a frota de caminhões no país? Não temos notícia boa no Brasil. Pois é, infelizmente. Eu queria ter trazido alguma coisa boa, mas está complicado. Está complicado, infelizmente. Primeiro eu vou falar um pouquinho do álcool. Rapidamente, que também subiu, né, 3% no álcool, de 27% para 30%. Com uma gasolina cara também, apesar de o Brasil ser praticamente autossuficiente em produção de petróleo, também nós não entendemos por que tem que ter uma paridade internacional em cima disso, já que nossos custos, muitas vezes, para produzir petróleo são menores do que, por exemplo, nos países nórdicos, por exemplo, Irlanda e tal, que produz um pouco de petróleo lá, um pouco não, bastante, mas tem um custo de perfuração muito maior do que o nosso. Então a gente não entende por que tem que acompanhar. Mas de qualquer forma, mesmo assim, tendo uma gasolina cara no Brasil, para que a população brasileira consuma, o governo vai lá e adiciona álcool, 30% de álcool, para que o nosso carro gaste mais, exato, tenha um consumo maior do que se fosse com gasolina pura. E no óleo diesel não é diferente, só que no óleo diesel tem um agravante muito maior. Além de um consumo maior, por estar adicionando o biodiesel, nós temos também esse fator que você falou, que causa um grande dano às unidades injetoras desses veículos, que são caríssimas hoje, né? Sim. Uma caminhonete de 4 cilindros, por exemplo, se tiver que trocar as unidades injetoras, gasta de 10 a 11 mil reais. Então, é um problema que mais um custo Brasil que está se adicionando nisso. Para que a gente tenha uma ideia, recentemente nós fizemos uma viagem em busca para conferir como que estava a construção da saída da rota bioceânica por Porto Murtinho. E nós fomos em várias caminhonetes para lá, todas as diesel. No Chile não existe essa mistura, é diesel, óleo diesel puro. Pois aqui, nós com o diesel brasileiro, nós estamos fazendo 7,5 km, 1 litro de diesel, e lá nós passamos a fazer quase 10,5 km. Então, onde que está essa economia? E essa mistura vai diminuir ainda mais esse consumo. Vai diminuindo mais, vai aumentando o consumo. Aumenta o consumo, quer dizer, diminui a relação. Quer dizer, eu coloquei óleo diesel com diminui biodiesel, a economia. Na época era 12%, agora já vai para 15%. Então, não adianta, não tem café de graça, como o pessoal diz. Aumentou o biodiesel, vai aumentar o consumo, vai aumentar os danos que esse combustível causa nos nossos motores e, consequentemente, aumenta o custo de vida no Brasil e o custo do Brasil. Cavó, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta no próximo bloco dando continuidade a essa conversa aqui. 12h25, Noticidade volta já. 12h31, estamos de volta com Noticidade. Estamos conversando aqui desde o primeiro bloco com Cláudio Cavó, presidente do Setlog, que é o Sindicato dos Transportadores aqui de Mato Grosso do Sul. Falamos sobre a queda, né, do decreto do IOF, derrubado ontem no Congresso Nacional, que poderia prejudicar e muito vários setores produtivos do país. Falamos também sobre a mistura maior a partir de agosto do biodiesel, né, no óleo diesel, que pode prejudicar em parte aí o transporte de produtos por todo o país, já que os caminhões são movidos ao diesel. Eu pergunto para o Cavó agora, né, se ele acha, Cavó, você acha que realmente essa mistura do biodiesel no óleo diesel vai realmente fazer com que o preço caia para o consumidor, como é o objetivo do governo ou não? O segmento todo acredita que não. Até porque, mesmo que haja uma economia, o que nós acreditamos que não vai haver, mas se houver, vai haver um aumento no consumo da manutenção desses motores a diesel. Daqui a pouquinho vai se tornar inviável ter motores a diesel, principalmente nos carros médios e caminhonetes inclusive automóveis, nós já temos com motor a diesel. De qualquer forma, vai haver um aumento de manutenção desses motores, aumentando o custo de que tem esse tipo de carro, o caminhão. Nos caminhões, todos no Brasil são movidos a diesel, então, infelizmente, não existe uma fuga para que a gente vá, mas não vai ter economia no consumo. Aliás, aumenta um pouco o consumo quando aumenta o biodiesel na mistura, como também já é comprovado de que aumenta o custo de manutenção desses motores. Consequentemente, frete acaba aumentando também, e aumenta, interfere no preço do produto.
de alimentos do país, não só de alimentos, supermercado, remédios, postos de gasolina, tudo tem um custo mais caro, e é por isso que, por exemplo, o pessoal, quando viaja para o exterior, até muito perto de nós aqui no Paraguai, fica abismado porque lá os produtos são muito mais baratos do que aqui. Por causa disso, se chama custo Brasil e todo mundo paga por esse custo. Muitas vezes a população, de uma forma geral, quando aparece uma notícia dessa isolada, como o aumento do IOF, que tu acabou de citar, Og, diz assim, isso não é porque eu não tomo dinheiro emprestado, mas o custo Brasil, que inclui o IOF, acaba aumentando, né? Todos os produtos e todo mundo paga, e é por isso que é tudo muito caro aqui. Uma bis, por exemplo, uma motinho bis pequena e tal, que na China custa em torno aí de $700, $800, aqui você paga 12, 13 mil reais. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Por que nosso povo, que é pobre, o nosso país não é um país rico, tem que pagar tanto para ter um pequeno luxo como uma bis na porta da casa? E você que é dono de transportador, o que você já percebeu, por exemplo, de prejuízo com esses acréscimos de biodiesel no diesel, né, que vem tendo aí e vai ter agora? O que você prevê? Realmente aumento de manutenção, obviamente, mas você já percebeu que realmente há uma manutenção maior nos teus veículos? Já. O que o governo deveria fazer, ter feito, é o seguinte: vamos testar adicionando tantos por cento de biodiesel, uma frota de caminhões para teste no Brasil. Isso devia ter sido feito há 5 anos atrás. Então 10%, 12%, 15%, 20%, vamos ver como que se comporta esses motores. Infelizmente não foi feito. Tudo no Brasil é assim, é meio nas coxas. Veja bem, eu tenho uma experiência muito forte nisso. Há 10, 12 anos atrás, por exemplo, uma determinada marca de caminhão, que eu não vou citar aqui, senão vou fazer propaganda de graça, uma determinada marca de caminhão chegava a fazer 1 milhão de quilômetros sem abrir o motor. Caminhão rodando. Isso não é muito para um caminhão que passa o dia todo viajando. Fazia 1 milhão de quilômetros sem abrir o motor, e o motor estava perfeitamente em dia depois dessa marca de quilometragem. Hoje um motor que faz 500, 600 mil quilômetros é raro. Não estão mais fazendo. Chega a fazer nem a metade praticamente. Praticamente a metade. Praticamente a metade. Isso é por conta do combustível no Brasil, que não é de boa qualidade. Qual seria a solução que você fala, inclusive em relação ao etanol? Porque nós produzimos etanol quase que no quintal de casa, praticamente. Você acha que um forte investimento nesse tipo de combustível poderia fazer o país deslanchar, pelo menos nessa questão? Tá bom. Acredito que sim. Eu acredito que o etanol é um combustível renovável, diminui os mais jovens não tiveram essa experiência, Og, mas nós que somos um pouquinho mais velhos. Há 20, 30 anos atrás, a gente descia do avião em São Paulo, quando nós descíamos no aeroporto de Congonhas, a gente sentia o ar pesado, a atmosfera pesada, quase irrespirável, devido ao monóxido de carbono que se pairava em cima da cidade de São Paulo. Hoje você não sente mais essa diferença indo de Campo Grande para São Paulo. Isso é por conta do etanol, com toda certeza. A frota hoje no país é mais de carros flex do que de carros flex do que de gasolina. A média de consumo de São Paulo é mais de 55% no etanol do que na gasolina. Então, evidentemente que isso reduz também a poluição que nós temos no meio ambiente. Então eu acredito que o governo, por exemplo, o governo do estado aqui no Mato Grosso do Sul poderia sim incentivar o consumo de álcool aqui dentro, reduzindo o ICMS em cima do que a população sul-mato-grossense consome de álcool. Sim. Afinal de contas temos 22 ou 23, não tenho bem certeza, usinas de álcool. É um forte produtor de álcool no Brasil, Mato Grosso do Sul, felizmente, mas a população poderia estar usufruindo um pouco dessa industrialização que nós temos dentro do nosso estado em cima do álcool. Quer dizer, teremos que incentivar o uso do álcool e não a mistura dele na gasolina para empobrecer a nossa gasolina, que isso também vai trazer prejuízo para os carros. Excelente. Basicamente a gasolina. Muito bem colocado, Og. Então o que nós teríamos? Nós teríamos a opção de escolher uma boa gasolina ou ir para o etanol. Como o etanol estaria aí na casa confortável para que o nosso carro, mesmo consumindo um pouco mais, ainda assim nós economizássemos, todo mundo iria consumir o álcool e deixaria a gasolina de lado. Bom, eu perguntei para você logo no comecinho da entrevista, vou refazer a pergunta de uma outra maneira. O setor agora pode ficar um pouco mais tranquilo, o setor de transportes, com essa queda, com a derrubada do IOF? Ou ainda não? Og, eu não diria tranquilo, mas nós todos teremos, e não só esse setor, mas todos os setores, tanto o comércio quanto a indústria do país e a população de uma forma geral, tem que ficar alerta. Então todos nós estaremos alerta para tentar, se vier uma nova investida do governo federal, que a gente possa anular, como essa aconteceu, graças aos nossos representantes no Legislativo, no Congresso Nacional. Estão de parabéns eles quando vetaram isso.
Gente, eu conversei com Cláudio Cavol, presidente do Setlog, Sindicato dos Transportadores aqui de Mato Grosso do Sul. Cavol, obrigado mais uma vez pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo aqui. Uma boa tarde para você. Obrigado a todos os ouvintes. Até a próxima. Diálogo Aberto. Entrevista.